caída aí, rapaz. O que ela é sua? Ela é minha mãe. Você não tem vergonha? Eu não. Então, igual a minha mãe estava ali, tem muitas pessoas que estão aí também. E as pessoas chegam, pastor Manuel, e chutam. Desculpa a expressão, cospem em cima. Isto não é amor. Tem pessoas que até olham e dizem, por que não morre? Isto não é amor. Aquele samaritano, ele tinha todo o direito de dizer, quero mais é que ele morra. Eu vou socorrer ele, vou nada, ainda está respirando ainda. Mas o que ele fez? Pegou aquele homem. Não sei se ele estava com o jumento. Eu sei que ele estava com um animal de carga. Estava montado sobre ele. E ele desceu da cavalgadura e colocou aquele homem em cima do animal e o levou para uma estalagem. O levou para um lugar de segurança e entregou aos cuidados do hospedeiro. Ele disse, olha, tem esse dinheiro aqui, cuida dele. E se o tempo passar e ele não melhorar, continua cuidando dele. E o que mais ficar em dívida, quando eu voltar, eu vou te pagar. Esse é o amor de Jesus. Este é o amor de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero levar você a se conscientizar de que o amor de Deus é o amor maior. E que nós somos identificados quando amamos como Jesus ama. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é aquilo que é a marca, o indicativo de quem é seguidor de Jesus. Quem diz que ama e não ama, não se encontrou com Jesus ainda. O indicativo de quem é seguidor de Jesus. Com isso aprendemos que esta a doutrina nova que Jesus quer que as pessoas assumam. Assim como eu amo, amem vocês também. E assim como vocês serão conhecidos como meus seguidores. É assim que vocês serão conhecidos como meus seguidores. É como se Jesus dissesse, eu já fiz isto, agora é a vez de vocês que se dizem meus seguidores e minhas seguidoras. Ele já fez a parte dele, e Ele quer que nós façamos a nossa parte. Porque é que Ele disse, um novo mandamento vos dou. Ele estava falando para os discípulos, mas os discípulos estavam presos ao tradicionalismo, e o tradicionalismo muitas vezes nos deixa esquecer das nossas origens. Lá no Antigo Testamento, em Levítico 19:18, diz que é para amar o próximo como a si mesmo, mas eles no longo do caminho, o povo de Israel, o povo judeu, o povo da promessa, começaram a se esquecer disso, e Jesus veio refrescar a memória. Quem sabe nesta noite você sabe que tem que amar, mas você começou a ser influenciado por esse sistema dos dias atuais, porque a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 24, verso 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas nesta noite o Espírito Santo, que também é fogo, ele vai começar a aquecer os nossos corações, para refrescar-nos a memória de que nós devemos amar como Jesus ama. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já fiz isto, agora é a vez de vocês, que são meus seguidores e minhas seguidoras. Agora eu quero fazer uma pergunta. Não precisa você responder. Responda para si mesmo. Somos conhecidos pelo amor? Ou ainda um outro elemento para meditarmos? Pelo que somos conhecidos? Somos conhecidos por orar uns pelos outros? Somos conhecidos por compreender uns aos outros? Ou somos conhecidos por prejudicarmos uns aos outros? Como somos conhecidos? Como as pessoas nos veem? Como nós olhamos para o nosso próximo? O nosso próximo, ele pode ser o nosso familiar, pode ser o nosso vizinho, pode ser aquele teu professor que você não suporta ele, mas ora por ele. Ele tem uma alma e você tem que amá-lo. Jesus amou até o fim.
Até o fim Jesus amou. Lá na cruz do Calvário, ele tinha toda a oportunidade de amaldiçoar, mas não o fez. E o que ele fez? Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isto é amor na prática. Estamos cheios de amor na teoria. Falamos de amor, mas vivemos o amor? Somos conhecidos pelo amor? Ou ainda um outro elemento para meditarmos: pelo que somos conhecidos? Pelo que somos identificados? Somos um povo pacífico ou somos um povo de briga? Na época, Pastor Manuel, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela vai fazer 100 anos o ano que vem. E naquela época, irmãos, a gente apanhava, não é? Eu ainda cheguei a apanhar. Tenho 20 e poucos anos que sirvo a Deus. Cheguei a apanhar ainda por amor a Cristo. Agora imagina o pastor Manuel. Tantas coisas aconteceram, mas ele nunca deixou de amar. E hoje em dia, irmão, existe muita gente que não gosta de levar desaforo para casa, não é? Irmão Tadeu, por que você está falando isso? É porque Deus está me levando a isso. Eu sei que vocês têm um pastor aqui que tem uma história, que tem conduta, que tem postura de crente, que ama de verdade. Mas é que às vezes o pastor fala e as pessoas olham e dizem: ele conhece o meu problema, ele sabe da minha vida, ele sabe o que está acontecendo na minha casa. Foram falar para ele, mas eu não conheço ninguém aqui. Com exceção da minha esposa, do meu Erivelto, da irmã Maiara e do meu filho, não conheço mais ninguém, assim profundamente, só de vista. Precisamos mostrar ao mundo quem somos. Nós dizemos o tempo todo, o mundo precisa prestar atenção em nós e na nossa mensagem, pelo que somos conhecidos, pelo que temos sido identificados. O que significa então sermos conhecidos pelo amor? Amar como Jesus amou? Será que é isto? Será que é amar como Jesus amou? Será que é entender o modelo que o Senhor Jesus, Ele deixa para nós? São João capítulo 13, verso 15, diz a palavra de Deus: eu vos dei o exemplo, eu sirvo de modelo para vocês. Quer amar de verdade? Leia a palavra de Deus e veja a conduta de Jesus. Paulo, ele foi bem sucedido, sabe por quê? Porque ele imitou a Cristo. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você está imitando Jesus? Ou está imitando outras coisas? Outras personalidades? Ídolos? Ah, mas aquela pessoa é fenomenal. Mas ele não ama como Jesus ama. Ah, mas ele fala tão bonito. Mas se você for sentar com ele, você vai ver que aquilo tudo é fachada. Quem fala bonito é Jesus. Jesus fala tão bonito que o pecador entra na presença de Jesus, o mais vil pecador, e quando ouve a voz de Jesus ele não aguenta, e ele aceita Cristo como Salvador e passa a andar em novidade de vida. O homem para falar bonito era Jesus, e continua sendo o meu Senhor, que fala muito bonito. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu coloquei aqui, que Deus nos ajude a não estarmos incluídos nesses muitos que a Bíblia cita. Será que você tem concordado com isto aqui? Será que você está inserido nisso aqui? Deus nos guarde. O pecado tem se multiplicado, a iniquidade em grande escala tem se multiplicado. Nós temos visto isso, irmão, nos noticiários, nós temos visto isso na internet. A falta de amor está imperando, mas graças a Deus que no meio do povo de Deus ainda existe o Espírito Santo, o Espírito que convence, o Espírito que renova as nossas vidas, as nossas forças, e nesta noite o Espírito Santo vai refrescar a nossa memória de que nós devemos amar uns aos outros. Efésios capítulo 5, verso 2, diz: andai em amor. O que é isto, andar em amor? É amar com propriedade, ainda que a pessoa te decepcione, ame ele.
Ainda que a pessoa não corresponda, ame ele. Ainda que você sabe que ele não te tolera, ame ele. Andar em amor é a palavra de Deus que está dizendo. Romanos capítulo 12, verso 10 diz: amai-vos fraternalmente uns aos outros, sem reserva, sem fazer acepção de pessoas. Ele não faz parte do meu círculo de amizades, ele está fora disso. Eu não suporto ele, eu não aguento ele. Quando ele chega perto de mim, eu sinto náuseas. Aonde está o amor? Aonde está o amor? Provérbios capítulo 10 e verso 12 diz que o amor cobre todas as transgressões. E quando eu leio isto, pastor Manuel, eu paro para observar o que acontecia lá na propiciação. Lá no tabernáculo existia a mesa, da propiciação, e era colocado sobre aquela arca uma lâmina chamada de propiciatório, e ali era aspergido o sangue de animais. E dentro da arca existia 3 elementos. Existia uma porção do maná, existia a vara de Arão que floresceu para mostrar para o povo de Israel que ele era o homem chamado para ser sumo sacerdote. E existia também as tábuas da lei. E quando aquela tampa, o propiciatório, era posto sob aquela arca, então o que acontecia simbologicamente, porque Deus tudo vê, mas simbologicamente, aquele sangue, ele cobria os pecados do homem que estavam inseridos na lei. E aqui diz que o amor cobre todas as transgressões. E aí me leva a meditar em São João 3:16. Deus amou o mundo de tal maneira. E quando Deus olha para nós, Ele nos olha através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz propiciação por nós. O sangue de Jesus Cristo nos cobre. O sangue de Jesus Cristo é o filtro, o qual Deus observa lá do alto e olha para mim, olha para você. Não vê mais um pecador, mas um pecador remido, lavado no sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode levantar as suas mãos, porque você foi alcançado por este amor, por essa propiciação. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda muito bonzinhos, sendo nós ainda perfeitos, sendo nós ainda pessoas de boa índole, sendo nós pessoas de bom comportamento. É assim que a Bíblia diz. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que é isto? É amor na prática. Ele olhou para mim, ele olhou para o pastor que está aqui filmando, ele disse: eu amo a eles até o final, e vou alcançá-los, Aí, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versos 4 a 8, eu quero ser breve, já estou encerrando já, não quero enfadar os irmãos, porque eu quero voltar a esta casa. Eu aprendi com um pastor, meu pastor lá em São Paulo, ele disse assim: meu filho, aprenda uma coisa, quem fala muito, fala pouco, e quem fala pouco, fala muito. Eu fui para casa analisando aquilo, ele me deu oportunidade, não é? Ele disse: é 20 minutos, hein? Eu disse: tá bom, pastor. Aí falei os 20 minutos, na outra vez ele me deu 30. Aí ele falou para mim: está vendo, meu filho? Você entendeu o que eu quis dizer? Tem gente que chega, irmão, e fala: hoje é minha oportunidade, eu vou falar 2 horas. Aí fala uma vez só, né? Fala uma vez só. Mas às vezes você vem e fala meia hora, aí volta outra vez para falar mais meia hora, né? Então quem fala muito, fala pouco, quem fala pouco, fala muito, e assim a gente vai caminhando na face da terra. E eu disse para o irmão Sérgio, quanto tempo tem para pregar? Disse: fica à vontade, meu irmão. Tem gente que pega-se à vontade, né, vai até meia-noite, né, pastor Manuel?
Mas nós aprendemos, irmão, e continuo sendo ensinado por um pastor que vocês conhecem bem, que é o pastor Sebastião. Amém? Baseado em 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8. O amor é paciente. Sim ou não? Quem ama tem paciência, meu irmão. Quem ama a esposa tem paciência com ela ou não tem? Ô irmão Tadeu, está acabando a minha. Aí tem que pedir para Jesus renovar. Quem ama tem que ter paciência. Com a esposa, o companheiro de ministério. Porque às vezes a pessoa não tem lá aquela experiência, né? E a gente tem que ser paciente. Amar é ter paciência com o outro. Saber esperar, saber ouvir, evitar criticar, a exemplo de Cristo com os seus discípulos. Mas quando Jesus pegou os discípulos, imagina que situação Jesus se colocou. Mas ele sabia de tudo. Sabia de tudo. Senhor, o senhor podia chamar o Godofredo, mas eu vou chamar o João. O senhor podia chamar o Epaminondas, não, eu vou chamar o Pedro. Ah, senhor, mas o senhor podia chamar o José? Não. Eu vou chamar o Bartolomeu, eu vou chamar o Mateus, que é o Levi, não é? E ele chamou esses homens aí. Eles andaram na companhia de Jesus por aproximadamente 3 anos e meio. Irmão, mas não era fácil, hein, pastor Manuel? Lidar com aquela turminha ali, né? Tem gente que olha assim e diz, ei, tudo santo. Mas Jesus sabe bem o trabalho que teve com eles, né? Para controlá-los. Os samaritanos não quiseram receber Jesus. O João, aquele mesmo João lá, aquele mesmo, o apóstolo do amor, aquele mesmo. Ele pegou o irmão dele, falou, vamos falar com Jesus. Não pode ficar assim. Rejeitar o mestre. Senhor, o senhor quer que nós oremos que nem o Elias? Fazer fogo cair do céu e consumir esses samaritanos aí? Que isso? Gente, você ouviu, pastor? Ué, cadê o amor? Cadê o amor? Aí Jesus foi tratando, vocês não sabem que espírito vocês são, vocês não sabem, o Jesus estava dizendo para ele, vocês não sabem com o que vocês estão lidando, eu não vim para destruir os homens não, eu vim para promover a bênção, a reconciliação, vocês têm que aprender comigo, caminha comigo que vocês vão aprender a não destruir, mas construir. O amor é benigno, amar é agir com bondade, fazer o bem. Se tem alguém precisando da gente, como a ação do samaritano bom, quantas vezes temos que parar no nosso trajeto e prestar atenção em gente que precisa de nós, repartir o que a gente tem com quem não tem nada. Fazer o bem é também evitar os pensamentos e as atitudes maldosas que promovem discórdia e divisão. Sabe por que acontece, pastor Manuel? Por que acontece muita divisão, muita discórdia, muita dissensão? Falta de amor. Falta de amor. O amor é benigno. O amor, irmãos, ele quer ver sempre o bem do outro. Nunca se preocupa consigo mesmo. Se preocupa com o outro. O amor não se conduz inconvenientemente. Quem ama não é inconveniente, grosseiro, nem desagradável em relação a outra pessoa. Quem ama não vive de cara feia. Oferece um abraço, um sorriso, age com simpatia, leve em conta as necessidades do outro e o seu jeito de ser. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua identidade própria. Você não vai conseguir mudar a ninguém, mas pelo menos ame esta pessoa do jeito que ela é. Conquiste a ela a cada dia, abrace a ela, dê uma oportunidade dela mudar. Mostre o seu sorriso para ela. E aí vem o amor, não se ressente do mal. Quem ama não guarda ressentimento, não cultiva rancor, não fica guardando mágoas para um dia descontar lá na frente, o que nós chamamos de pegar na curva. Lá na frente eu te pego. Na primeira oportunidade que eu tiver, você me paga. Quantas vezes, irmãos,
O pastor Manuel teve a oportunidade, eu sei disso, como obreiro do Senhor, como pastor presidente, teve a oportunidade de fazer isto, a pessoa chegar aqui e fazer alguma malcriação para ele, ele poder dizer lá na frente: eu te pego, rapaz, porque lá na frente você vai precisar de mim. Mas não, querido, o amor de Deus está derramado na vida do pastor Manuel, e a pessoa veio, foi lá, deu cabeçada, e quando volta: pastor, só me perdoa. Está perdoado, porque Jesus me ensinou a amar. É assim ou não é? Quem ama não é vingativo. Quem ama não é vingativo. Quantos de nós experimentamos nas nossas convivências atitudes rancorosas, ressentidas, mágoas, e por causa disso demonstramos irritação, falta de paciência, destrato e etc. Quem ama supera tudo isso e perdoa. Jesus tinha N motivos para olhar para Pedro e dizer: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama mesmo? Eu te amo, Senhor. Ama mesmo? Quando Jesus falou pela terceira vez, o Pedro parou para analisar e disse: tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus tinha tudo para olhar para ele e dizer: Pedro, você não me ama nada. Você foi falso comigo. Você andar comigo 3 anos e meio e você dizer que não me conhece. Imagine que pé que você se colocou, Pedro. Você não me ama nada. Mas Jesus o perdoou. E com isso ensinou a Pedro a perdoar também. Porque quando você usa de misericórdia, a pessoa aprende a lição de usar de misericórdia para com aquele que necessita. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Quem ama se incomoda com a prática da injustiça, da mentira, da calúnia, das dissensões. Ao invés de colocar mais lenha na fogueira, trabalha pela justiça, pela verdade, pela reconciliação. Quem ama se alegra com a realização do que é certo e justo, verdadeiro, e se junta a essas ações e apoia e dá força. Quem ama, irmãos, não procura se vingar, não apoia coisas erradas para prejudicar a pessoa. Não, eu vou falar mesmo. Essa pessoa aí, eu quero ver a queda dela. Não, meu irmão, nós não nos alegramos com a injustiça, não. Nós temos que ser verdadeiros. O amor sofre, crê, espera, suporta tudo. Já estou terminando aqui. Quem ama não está livre de sofrimentos. Quem ama sofre. Quem ama é caluniado às vezes. Quem ama é decepcionado muitas vezes, como Jesus foi, e Ele é o nosso modelo. Eles fazem parte da minha caminhada, mas não desanima nunca, mas suporta situações com fé, esperança e paciência ativa, com ações que busquem mudanças. Isto é amar como Jesus amou. E Paulo escreve que tudo isso jamais acaba. Venha o que vier, o amor jamais acaba porque é graça, é gratuito, é o sentimento que leva às atitudes, ações sem interesse, porque assim é o amor de Deus, assim Jesus amou, assim Jesus espera que os seus seguidores se amem e amem as outras pessoas assim como Ele amou. Que tal deixarmos de pensar e falar no amor como sentimento abstrato? Abstrato é uma coisa que não se pode sentir, é uma coisa que não tem sentimento, mas o amor é um sentimento profundo, que vem lá do alto. Eu não estou falando do amor de homem para mulher, não estou falando de amor de irmão para irmão, mas eu estou falando do amor ágape, o amor divino, o amor que excede todas as coisas, que excede todas as barreiras, o amor que nos alcança, por mais longe que nós estejamos. O amor ágape de Deus, Ele consegue nos alcançar. Bendito seja o nome do Senhor. Um sentimento de palavras. Que tal desafiarmos a tradição que restringe a prática do amor àqueles que estão perto de nós, que são como nós, que nos fazem sentir bem, e abraçarmos o novo mandamento de Jesus e amar, praticar um amor inclusivo, amplo, com todos os compromissos e as dificuldades que Ele requer de nós? É assim que vamos ser conhecidos, e é assim que vamos ser reconhecidos pelo Senhor. Isaías 43:25 diz: eu sou o Senhor, que apago todas as suas transgressões. Identificados pelo amor de Cristo,
Amar como Jesus amou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Jesus continua nos amando. Ele quer que nós amemos como Ele nos ama. Amém? Que Deus continue colocando no nosso coração esse sentimento de amor. E nós vamos ver isto no dia a dia. Vamos olhar para os lados, vamos olhar. Alguém precisa ouvir uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Jovens, é um trabalho com a juventude. Olhe para algum jovem que está lá na escola, traga ele para a igreja, para ele ouvir falar desse amor. Pegue ele pela mão e traga ele. E aqui dentro ele vai ver que um povo aqui tem um comportamento diferente. Abrace a ele, ajude a ele a caminhar. Ame com todas as suas forças, mesmo que você não seja correspondido. Porque não tem coisa que mais machuca do que amor não correspondido. Mas Deus, o amor de Deus muitas vezes não é correspondido. E nem por isso Ele extermina os homens da face da terra. Mas vamos nos espelhar em Jesus. E vamos fazer conforme o Senhor Jesus sempre fez. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Ele nos deu exemplo. E assim como Ele fez, façamos nós também. Que Deus em Cristo os abençoe. Em nome de Jesus, e assim eu agradeço a rica oportunidade, em nome do Senhor. Amém. Nós agradecemos a Deus por esta palavra que veio com muita propriedade para falar conosco nesta noite. E eu estava aqui pensando, é difícil hoje falar de amor. Muito difícil hoje. Porque a gente fala de amor, mas é muito difícil porque a gente tem muita dificuldade de amar. Muito difícil. Então amar é uma coisa que Jesus muito bateu nessa tecla. Mas nós os homens, é uma palavra bonita, mas difícil de praticar. Não é? Mas damos graças a Deus que o Espírito de Deus nos conduz por um caminho para nós entender que Ele continua falando-nos que devemos fazer o possível para amar. Glória a Deus. Agradecemos a Deus e agradecemos ao irmão. Que Deus te abençoe, jovem, que